Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas. Estamos de volta para dar continuidade na transmissão, que houve um probleminha aqui, mas já foi resolvido, né? Então, o debate dessa noite entre o senhor Magno e o apóstolo Deltamar terá as seguintes regras, né? Será 6 tempos para cada um, de 7 minutos cada. Quando a palavra estiver com aquele que está com tempo, ele fará pergunta direta, se ele desejar. E aquele a quem foi feita a pergunta responderá de forma direta, né? Sem explicações. Se houver explicações, será o moderador irá intervir. Então, essas são as regras do debate. 7 minutos para cada um fazer a sua questão, né? Não terá perguntas, respostas, tréplicas e réplicas. Será o tempo de sugestão para aqueles que querem mostrar aqui os seus argumentos, né? E vamos passar as apresentações, porque tivemos um probleminha aqui na transmissão no início, e eu vou passar a palavra nesse momento para o senhor Magno fazer as suas apresentações. Senhor Magno, a palavra está com o senhor. Boa noite, é um prazer enorme de estar aqui. Fui convidado aí pelo o apóstolo Deltama, é isso, Deltama? Fico muito grato e agradeço também ao Marisiane, não é isso? Marisiane, que Deus abençoe vocês e fico muito feliz por poder estar participando dessa live para a gente debater aqui assuntos que se trata da palavra de Deus. E hoje, de acordo com o tema, falar sobre Cacau Filipe, é isso? Cacau Filipe? Sim. Se de fato ele, ele é um profeta, hoje, se de fato ele é profeta ou não. Então, eu também, meu nome é Magno Alexandro, sou daqui de Caruaru, Pernambuco, sou evangélico na linha reformada. Sou casado, tenho filhos e espero que nesse debate a gente venha trazer coisas que nos edifiquem. É isso. Ok. É isso mesmo. O tema do debate é Caco Filipe é um verdadeiro profeta de Deus, né? Então, eu passo a palavra agora ao apóstolo Deltamar para fazer as suas apresentações. Ok, muito obrigado, irmão Morizan. Muito boa noite ao irmão, muito boa noite ao senhor Magno Alexandro e muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando à volta do mundo inteiro e todos aqueles que ainda não acreditam no profeta Caco Filipe, mas por algum motivo gostam de assistir às nossas lives, nossas pregações e debates, ou mesmo aqueles que irão assistir pela primeira vez, aonde quer que esse debate, esse vídeo vá, que você tire as suas próprias conclusões. Não deixe ninguém julgar por você, não deixe ninguém tirar as conclusões por você. Você mesmo deve ser o responsável de examinar aquilo que trata-se da vida eterna, aquilo que trata-se sobre a salvação, tudo que trata sobre Deus, e você tirar as suas conclusões, porque no julgamento, o seu pastor não estará lá, o ancião da sua igreja não estará lá, o seu apóstolo, o seu profeta de igreja, não estará lá para te defender. Você se encontrará sozinho no julgamento e você terá que responder a Deus por todas as coisas que você fez aqui na Terra. O meu desejo é que as pessoas possam, com calma, assistir
e assim tirar as suas próprias conclusões sobre as coisas que forem ditas aqui. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe aqui no Brasil. Neste momento eu falo da cidade de Paraopebas, fica ao norte, ao sudeste do estado do Pará, ao norte do Brasil. O meu muito obrigado. Ok. Então, vamos dar início ao debate, começando com o senhor Magno. O senhor Magno terá 7 minutos, senhor Magno, para fazer os seus argumentos. A partir de agora, o senhor pode começar. Pois bem, em se tratando de profetas, nós olhando à luz das Escrituras no Antigo Testamento, nós víamos qual era a missão, Deus revelou na sua palavra, a missão de um verdadeiro profeta, que era aquele de trazer exortações, revelações e profecias acerca do futuro, ou uma sentença acerca do povo de Israel, quando assim estava em desobediência. E você olhando para a vida dos profetas, os profetas tinham uma vida, muitas vezes, em perseguições, muitas vezes passando por escassez, porque a perseguição era muito grande em cima dos profetas, e eles também cumpriam aquilo que Deus tinha ordenado para suas vidas, e assim levando a mensagem do Senhor, vindo essa mensagem diretamente de Deus para tal profeta que anunciava entre os filhos de Israel. Na luz das escrituras do Novo Testamento, a gente vê uma certa mudança com relação a como Deus outrora usava os profetas do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento aparece João Batista anunciando sobre o reino de Deus que era chegado, apontando assim para o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 11 que o maior dentre que nasceu de mulher como profeta era João Batista. E os profetas foram até João Batista. É assim que Jesus tinha dito. Agora, é bem verdade que no livro de Atos, quando se trata de um profeta chamado Ágabo, aquele que anunciou ou que profetizou da parte do Senhor acerca de uma fome que viria na Itália. E também acerca da perseguição, da prisão do apóstolo Paulo, quando ele subisse assim para Jerusalém. Ele amarrou a cinta em volta de si, e assim disse o Espírito Santo que se Paulo subindo para Jerusalém, seria preso. E, obviamente, ali já se tratava a prisão de Paulo, que foi preso em Roma, e futuramente foi decapitado. Então, qual é a função de um profeta de hoje? Bem, à luz das Escrituras, eu vejo o seguinte, que o dom de profecia, que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 14, se trata daquele que traz o conteúdo da palavra, que é para edificar, consolar e exortar. Hoje eu não vejo um homem dizer, olha, Deus manda dizer que vai acontecer isso mundialmente, que vai acontecer aquilo outro, que vai vir que Deus está me revelando que vai acontecer uma catástrofe mundial. Porque as Escrituras Sagradas já mostram todos os acontecimentos que há de acontecer e que ao longo da história acontece. Porque tudo isso já foi previsto através do próprio Jesus Cristo no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e também dos apóstolos que assim anunciava a respeito do reino de Deus e o livro de Apocalipse, que foi a revelação que Deus assim mostrou para o apóstolo João. Então, assim, eu queria saber, perguntando aí ao apóstolo Deltama Costa, quais são as evidências que provem que o profeta Cocal Filipe seja, de fato, um profeta de Deus? Primeira pergunta, essa é a primeira pergunta. A segunda é, ele crê na palavra de Deus em Gênesis, Apocalipse, como a palavra inspirada ou apenas como contém? E a terceira pergunta é, será que hoje Deus vai levantar profetas como no Antigo Testamento, sim ou não?
são essas perguntas que eu quero deixar aí para o apóstolo. Seu Magno, o senhor já tem 2 minutos ainda do seu tempo. Ok, mas eu quero só fazer essas daqui, depois eu farei outras. Ok. Irmão Morizan, eu gostaria de pedir ao seu Magno que fizesse novamente a sua última pergunta. Fizesse novamente a sua última pergunta. A última pergunta das 3 que eu fiz, a primeira foi: quais são as evidências que, à luz das Escrituras, e quais são as evidências que prove que o profeta Cocal Filipe seja de fato um profeta de Deus? A segunda pergunta é se ele acredita que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. A terceira pergunta é sobre se, de fato, hoje existem profetas como no Antigo Testamento ou como no Novo Testamento. O irmão tem 7 minutos para responder. Sete minutos, apóstolo. Ok, muito obrigado. Então, eu vou responder as perguntas do senhor Magno. Se eu não conseguir responder todas as 3 agora, nós teremos tempo mais para frente. Mas antes, senhor Magno, eu gostaria de fazer uma pergunta direta ao senhor, já que o senhor está aqui para provar, mostrar, na luz das Escrituras, que Cacó Filipe não é um verdadeiro profeta de Deus hoje na Terra. E um dos seus comentários lá no meu canal no YouTube, depois de ver um vídeo do profeta Cacó Filipe que falava sobre as Bíblias, o senhor disse que o profeta havia falado muitas heresias, né? Você disse que o profeta falava heresias. Então, como o senhor vai provar na luz das Escrituras que Cacó Filipe não é um verdadeiro profeta e que as coisas que ele ensina são heresias, eu gostaria de perguntar ao senhor: o senhor leu o livro do profeta Cacó Filipe? Sim ou não? Ainda não. Bem, então eu não entendo como que o senhor Magno não leu o livro do profeta Cacó Filipe para conhecer a sua mensagem, para conhecer as doutrinas, as leis, os mandamentos, os preceitos contidos no livro desse profeta. Como que o senhor Magno irá provar aqui que o profeta Cacó Filipe prega heresias? Bem, isto eu não entendo. A outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Magno é, já que nós estamos falando de profeta, senhor Magno, quantos tipos de profeta, ou quantas qualidades de profeta existem? O senhor pode nos dizer? As qualidades de um profeta, primeiro é aquele que é levantado por Deus, no caso, eu respondi... A pergunta não é essa, não, senhor Magno. A pergunta é, o senhor pode nos dizer quantos tipos de profeta existe, ou quantas qualidades, não é a qualidade do profeta, quantas qualidades de profeta existe? Porque sabemos que há o profeta maior, há o profeta menor. Eu quero que o senhor nos diga quantos tipos de profeta existe. Olha, o profeta maior é Jesus. Não. É só para o senhor dizer o número. 2, 3, 4, 5. Quantos tipos de profeta existem? Vamos dizer, eu posso classificar assim como 2. Ou profetas maiores e menores. Certo. O senhor está a dizer que existem profetas maiores e profetas menores, mas e o dom de profecia? Sim. O dom de profecia é o que está lá em Coríntios, capítulo 12. Então, o dom de profecia também é uma qualidade de profeta. Então, nós temos 3 tipos de profeta. O profeta maior, que é o profeta mensageiro. Nós temos o profeta menor, que é o profeta da igreja, de acordo com Efésios 4:11. E nós temos homens e mulheres que têm o dom de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, versículo 28. Então, são três qualidades, 3 tipos de profeta mensageiro.
Estou dizendo isso para deixar claro a todas as pessoas que aqui, nesse debate, iremos tratar da primeira qualidade profeta, o primeiro tipo de profeta, que é o profeta mensageiro, como Noé, como Moisés, como Elias, como Paulo. Um profeta mensageiro que hoje é o profeta Caco Filipe. Quero fazer uma outra pergunta direta ao senhor Magno. Senhor Magno, o senhor está de acordo, pela luz das Escrituras, que nós temos que acreditar só em Deus ou temos que acreditar no seu profeta? Nós temos que acreditar em Deus, porém Deus levanta, como levantou no Antigo Testamento, profetas que trouxeram a sua palavra. O senhor tem que responder, o senhor tem que responder de forma direta. A pergunta é direta. Temos que acreditar só em Deus ou temos que acreditar no seu profeta? O senhor tem que responder, só de forma direta. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Escute bem. Nós temos que acreditar em Deus, porém o profeta tem que ser testado se ele é da parte de Deus ou não. Não. Nós temos, a pergunta é, nós temos que acreditar... Seu Magno, sem argumentar, seu Magno, né? De forma direta. Os argumentos do senhor Magno, o senhor os dirá no seu tempo, senhor Magno. No meu tempo, eu faço a pergunta direta, o senhor responde direto. A pergunta é, nós temos que acreditar só em Deus ou também temos que acreditar no seu profeta? O senhor responde. Segundo a luz das Escrituras, nós temos que acreditar também nos profetas, assim como nos apóstolos. Certo. Então, de acordo com as Escrituras, a mesma Bíblia que manda nós acreditarmos em Deus, também manda nós acreditarmos no seu profeta. E eu pergunto para o senhor, quem é o profeta de Deus hoje, que, além de nós acreditar em Deus, temos que acreditar no seu profeta? Diga-nos o nome do profeta de Deus hoje, senhor Magno. O nome de um profeta hoje, nos nossos dias de hoje. Não é o nome de um profeta, o nome do profeta. A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, criai no Senhor vosso Deus e estareis salvos. Acreditais nos seus profetas e prosperareis. Quem é o profeta de Deus hoje, a qual a humanidade deve acreditar? O Evangelho de Jesus. Hoje não tem profeta. Não, eu já estou respondendo. Não tem profeta hoje. Hoje, então hoje não tem profeta. Há uma diferença de dom profecia para o profeta. Não, é só isso. O senhor respondeu. O senhor disse que hoje não tem profeta. Houve profetas no Antigo Testamento, houve profeta no Novo Testamento, mas hoje o profeta é o Evangelho. Primeiro ponto que... Profeta como no Antigo e Novo Testamento não existe. O profeta hoje é o Evangelho, senhor Magno? Até então, você... Veja só, até porque hoje... Senhor Magno, só um minutinho. Senhor Magno, os argumentos o senhor deixa para o seu tempo, senhor Magno. É porque ele faz pergunta. Então, aí eu quero entender, as pessoas querem entender, senhor Magno, as pessoas querem entender. O senhor disse que o profeta hoje é o Evangelho, o senhor confirma isso? O espírito de profecia que fala em Apocalipse fala a respeito do Espírito Santo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão só um minuto, senhor Magno. Irmão Morizan, quando o senhor mostra o telefone, não consigo ver os números, né? Agora, senhor Magno, Noé era um livro, Noé era um homem. Moisés não era um livro, Moisés era um homem. Elias, Abacuque, Sofonias, todas as dezenas e dezenas e dezenas de profetas do Antigo Testamento, nenhum deles era um livro, todos eles eram homens. Mas o problema é que irmão Morizan, eu não consigo ver o que o senhor está mostrando. Ok, apóstolo, é por causa da luz? Encerrou o tempo, é a luz do celular? Eu não sei, quando o irmão mostra o telefone, eu não vejo número nenhum. Eu acho que, chegar bem próximo dá de ver. Okay. Agora tá. Entendi. Desculpe, apóstolo. Então, meu tempo terminou, né? Ok, obrigado. Sim. O seu Magno agora terá 7 minutos, seu Magno, a partir de agora. Ok. Primeiro, o apóstolo não me respondeu as perguntas que eu fiz. Ele jogou as perguntas para mim, na qual ele deveria ter me respondido, mas tudo bem. Segundo, por que é que hoje eu não acredito que existe profeta como no Antigo e no Novo Testamento?
Simples, porque se hoje existissem profetas como foram usados lá no Antigo e no Novo Testamento, era necessário escrever mais livros inspirados. Então a Bíblia já é suficiente. Acerca dos dons espirituais, eu acredito, sou continuista nessa questão dos dons, porém nós temos que entender o que é dom de profecia ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, na qual você citou, e também 1 Coríntios capítulo 12, quando fala que o Espírito Santo distribui os dons a quem ele quiser distribuir. Dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom de ciência, dom de sabedoria. Então, o que é que eu acredito dentro do que é o dom de profecia? É a pregação da palavra, a exposição da palavra, que ela é para edificar, consolar e exortar. Agora, é como eu disse na minha primeira apresentação aqui, que hoje não precisa de alguém chegar e dizer: assim diz o Senhor, eis que no mundo haverá isso, 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 isso. Por quê? Porque as escrituras, ela já é suficiente e ela já revela o que vai acontecer durante toda a história da humanidade. A própria escatologia bíblica, ela já nos mostra isso, a questão dos acontecimentos que Jesus fala, como eu citei, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. E com relação que você falou aí, mas Moisés não era um livro, Noé não era um livro. Lógico que não era. Eles eram seres humanos, como nós aqui, dotados das mesmas paixões, porém Deus os separou para tal missão, inspirado por Deus. Só que, será que hoje existe homens e mulheres que são usadas para tal ministério ou tal chamada como esses profetas do Antigo Testamento eles tiveram? Então, a pergunta que eu fiz na minha primeira, no meu primeiro argumento foi o seguinte: quais são as evidências que caracteriza, ou que confirme, né, que o Cacó Felipe, ele seja um profeta de Deus? Quais são as evidências? O que é que ele crê dentro das Escrituras Sagradas? Ele acredita de Gênesis a Apocalipse que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou ele descarta coisas que estão dentro da palavra de Deus? Porque você falou, Magno, você leu algum livro do profeta? Eu respondi com toda a sinceridade, não li. Aí você disse, como é que você pode argumentar? Simples, pelo vídeo que eu assisti dele. Ali ele falou várias heresias, deturpações daquilo que a Bíblia não diz. Então ele fala que a Bíblia não presta. Ele falou várias aberrações ali, descartando várias passagens da Bíblia, livros da Bíblia. Só aceita tais livros e outros não. Como assim? Como assim? Porque desde o tempo da igreja primitiva, no primeiro século, a igreja ela estava ali desenvolvendo as cartas que eram escritas pelos apóstolos, né? Por papiro, por pergaminhos que eram escritos, e já estava circulando no seio da igreja, entre a data 50, 70, 80 e 90, quando João, na ilha de Patmos, escreve sobre a Apocalipse, também escreveu sobre a epístola, as 3 epístolas. No segundo século, a igreja já aceitava de bom grado todos os livros que foram escritos pelos apóstolos. E você vê que com os judeus, eles não tiveram nenhum problema com relação a Tanakh, ou o Velho, o Antigo Testamento, como se diz, o Antigo Testamento, porque eles aceitam de Gênesis a Malaquias, que ali é a palavra de Deus. Inclusive, existiu todo o processo na Septuaginta para reconhecer esses livros que foram traduzidos também para o grego.
na Septuaginta, e foram traduzidos de forma com todos os cuidados e critérios, sem deturpação nenhuma. Tanto é que Jesus, ao entrar na sinagoga, depois, quando ele é batizado nas águas, que ele sai, desce o Espírito Santo em Jesus, e ele sai e vai ser tentado. Depois de ser tentado no deserto, ele sente fome, os anjos o consolam e ele se alimenta, mas nos outros dias ele estava ensinando nas Escrituras acerca do que o profeta Isaías falou, quando diz: esse dia está cumprindo-se sobre a salvação. E ali ele fala a respeito da passagem de Isaías. Veja que Jesus ele cita várias passagens do Antigo Testamento, assim também como os apóstolos. No decorrer das suas... quando ele começa a escrever, como Paulo, Pedro, o próprio Tiago, todos eles, quando começam a escrever acerca do Novo Testamento, eles usam o Antigo Testamento. Então, assim, eu queria saber quais são as evidências que prove que Cacol é um profeta de Deus. E se ele crê de Gênesis a Apocalipse, se é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus existe deturpações ou não, se nós temos que rejeitar alguns livros da Bíblia ou não. É isso. O tempo terminou, seu Magno. Ok. Seu Magno, o tempo terminou. Apóstolo Eutamar, o irmão terá 7 minutos. Ok. O senhor Magno pode ficar tranquilo, eu vou responder as suas perguntas, porque não deu tempo no meu primeiro tempo, né? O senhor faz algumas perguntas aí, eu vou responder, senhor Magno, pode ficar tranquilo. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, quando eu perguntar de forma direta, queria que o senhor me respondesse diretamente. As explicações o senhor deixa para o seu tempo. Já que o senhor está dizendo que hoje não há um profeta, e quando eu perguntei que nós tínhamos que acreditar só em Deus, ou também acreditar no profeta de Deus, você disse que, de acordo com as Escrituras, as pessoas tinham que acreditar em Deus e nos seus profetas. Está correto, de acordo com 2 Crônicas 20, versículo 20. E quando eu perguntei quem é o profeta de Deus hoje, o senhor respondeu que não há profeta de Deus hoje, que o profeta é o Evangelho. Mas quando eu disse que Noé não era um livro, Moisés não era um livro, todos os profetas do Antigo Testamento não eram livros, eram homens. Um profeta, seu Magno, tem que ser um homem vivo, aqui na terra, vivendo com os homens, de carne e osso. Se não é um homem vivo de carne e osso, ele não pode ser um profeta. É como o presidente da República. Não pode ser um fantasma, não pode ser um livro. Tem que ser alguém vivo, vivendo o nosso tempo, para ser um presidente. O primeiro requisito para ser um profeta, ser um homem vivo. O primeiro requisito para alguém ser um presidente, ser um homem vivo. Agora, eu não sei como que o senhor vem dizer aqui que o profeta de hoje é o Evangelho. Dado que o senhor diz que não há profeta hoje, quero lhe fazer uma pergunta direta. Senhor Magno, se não há profeta hoje, diga-nos, quem foi o último profeta? João Batista. João Batista. Senhor Magno, Jesus não era um profeta? Ele é considerado o profeta dos profetas, assim como o sacerdote Não, dos sacerdotes. Jesus, senhor Magno, Sim, senhor Magno, por favor, há muitas pessoas assistindo o debate, eu quero que o senhor responda a questão. Sim, eu sei. Jesus era um profeta ou não era? Já. É um profeta. Era ou um não profeta? Era? Sim. Se Jesus era um profeta, senhor Magno, como que João foi o último profeta? Se Jesus está depois de João. O senhor disse, João Batista foi o último profeta, mas agora o senhor está a confirmar que Jesus também foi um profeta. Agora eu lhe pergunto, certo, quem foi o último profeta mesmo? Foi Jesus ou foi João Batista? João Batista. Jesus mesmo disse. Seu Magno, o senhor acabou de confirmar que Jesus foi um profeta. Como é que João foi o último profeta? Se Jesus está depois de João Batista. Quando Jesus apareceu, João Batista disse, agora ele cresça e eu diminuo. Eu vou perguntar de novo. Certo. Quem é o último profeta? É João Batista ou é Jesus? João Batista.